A data de validade do corpo humano, aquela que você aceitou como um destino inevitável, acaba de ser revogada. E você? Bom, você provavelmente não foi convidado para a Baesta, nem recebeu o memorando da nova ordem biológica. Enquanto o mundo se perdia no barulho ensurdecedor de crises fabricadas, de guerras culturais e memes vazios, o Vale do Silício mudava, silenciosamente, o código-fonte da nossa espécie. Eles pararam de olhar para o céu e começaram a olhar para o sangue. Faça as contas comigo. 1650. Alquimistas amontoados em porões úmidos tentavam transformar chumbo em ouro, desesperados para comprar um punhado de anos a mais. Eles eram sonhadores com as mãos sujas de mercúrio. Mas em 2026, a regra mudou. A elite global não quer mais o seu ouro. Eles já têm tudo. Eles estão transformando esse ouro em tempo real, em fôlego, em pele que não rasga e células que não cansam. Não estamos falando de viver bem até os 80 anos. Aquela ideia romântica de envelhecer com dignidade. Esqueça isso. Estamos falando de bilionários que estão usando métodos que parecem saídos de um pesadelo gótico, como a troca de plasma jovem e a reprogramação celular de Yamanaka, apenas para resetar o relógio biológico para os 25 anos e simplesmente ficar lá. Eles descobriram que o envelhecimento não é um destino natural. É um erro de software. É uma patologia, uma falha técnica que agora, pela primeira vez na história da humanidade, tem cura. O problema é que essa cura custa mais do que o PIB de pequenas nações. E enquanto você planeja a sua aposentadoria, eles estão planejando o seu segundo século de vida. A pergunta que fica no ar, pesada como chumbo, é: o que acontece com a humanidade quando o fim deixa de ser igual para todos? O segredo, aquele que está sendo discutido agora em salas à prova de som em Davos e Singapura, atende pelo nome técnico de programação epigenética. Mas esqueça os termos acadêmicos por um segundo e olhe para o espelho. Imagine o seu DNA como um piano de cauda majestoso. No início da vida, a música é perfeita, cristalina. Cada nota soa com a força da juventude. Mas, com o passar das décadas, o impacto do ambiente, a poluição, o estresse crônico e a alimentação processada, as teclas começam a ficar presas, desafinadas. O som da sua existência começa a sair distorcido, arranhado. É o que a sociedade chama, gentilmente, de velhice. A diferença brutal é que a ciência de 2026 aprendeu a apertar o botão de reset total. Enquanto você se contenta com vitaminas baratas e promessas de dietas da moda, eles estão caçando e destruindo as chamadas células zumbis. Aquelas células senescentes que se recusam a morrer, que permanecem no seu organismo, espalhando inflamação e envenenando a sua energia vital, como uma maçã podre no fundo do cesto, infectando todas as outras ao redor. Eles não estão apenas tratando sintomas, eles estão reprogramando o sistema operacional da vida para simplesmente ignorar o calendário gregoriano. Mas aqui está o que ninguém te conta. No comercial brilhante da clínica de estética de luxo, ou no artigo científico financiado por fundos de risco, a imortalidade, ou a prolongação radical da vida. É o novo e definitivo artigo de luxo supremo. É o maior divisor de águas na história da nossa espécie. No século passado, o status era medido por cavalos de potência, por jatos privados ou relógios de ouro maciço. Hoje, o status é ter um sangue que não envelhece, é possuir uma biologia que simplesmente não se degrada sob a pressão do tempo.
Estamos testemunhando o nascimento de uma fenda evolutiva brutal. Um verdadeiro apartheid biológico. De um lado, a massa que aceita o fim, que aceita a decadência da carne como algo sagrado e inevitável. Do outro, uma nova linhagem. O humano 2.0. Seres que não apenas vivem mais, mas que operam em uma frequência biológica totalmente diferente, onde o tempo não é um carrasco que te persegue, mas sim um aliado que pode ser comprado, parcelado e renovado. O Império agora esqueça o controle das terras. Esqueça as ogivas nucleares ou as moedas digitais. O verdadeiro poder, o poder final, não é sobre quem domina o espaço, mas sobre quem controla os telômeros. As pontas dos seus cromossomos, que antes eram sentenças de morte biológica, agora são chaves de acesso para uma casta que se recusa a partir. O recuo da morte, a retirada estratégica do ponto final da frase da vida. Muda absolutamente tudo o que construímos como civilização. Pare por um segundo e imagine o colapso das nossas instituições. A aposentadoria, que vira uma piada de mau gosto. O casamento, desenhado para durar décadas e não séculos de convivência. E a própria noção de herança. Por que passar o bastão para a próxima geração, se o corredor nunca se cansa e nunca sai da pista? O que acontece com o mundo, com a renovação das ideias, com o frescor da mudança, quando os mesmos bilionários, as mesmas mentes e os mesmos dogmas estão no comando por 150, 200 anos? O planeta corre o risco de se tornar um museu, governado por curadores imortais, que não deixam o futuro nascer, porque eles nunca aceitam morrer. Não há medo aqui. Não se engane. Há apenas uma constatação fria e cirúrgica. O jogo mudou. A natureza deu as cartas. Ela estabeleceu a biologia do sacrifício e da renovação para manter o equilíbrio. Mas o capital aprendeu a trapacear. Ele subornou o croupier. Pela primeira vez na história da nossa espécie, desde que o primeiro ancestral saiu das cavernas, o para sempre deixou de ser uma promessa divina para se tornar um produto com preço de etiqueta, exposto em vitrines exclusivas que você nunca terá permissão para tocar. E a pergunta que vai ecoar nas próximas décadas não é mais se vamos viver para sempre, porque essa barreira já foi estilhaçada nos laboratórios. A pergunta é, e ela é devastadora, quem vai receber a atualização de sistema? E quem de nós será deixado para trás, como um hardware obsoleto, destinado à sucata do tempo? Você aceitaria viver 200 anos se o preço oculto fosse nunca mais ser verdadeiramente humano? Ou a beleza da vida? A única coisa que realmente nos torna reais está justamente no fato de ela ser um sopro que precisa acabar para ter valor? O futuro não está batendo a porta. Ele já arrombou o cadeado e entrou na sala sem pedir licença. Comenta aqui embaixo, com honestidade brutal. Você tomaria o elixir? Ou prefere a dignidade do caminho natural? Se inscreva no Luz do Meio-Dia. A gente não prevê o próximo capítulo. A gente te mostra quem está escrevendo o roteiro, escondido nas sombras.